Olá amigos. Aqui quem está falando é o Leverson Faria Lamunier Costa. Sou PhD em Física pela Unicamp, sou construtor da teoria econômica quântica, o santo grau da economia. Ela está provando para o mundo que a economia ela está mal fundamentada desde a sua origem, que a origem da economia ela está aqui na lei da oferta e demanda, né? Esqueceram de aprofundar na lei mais fundamental da economia, a lei da oferta e demanda, que revela para o mundo como a economia de fato funciona, né? Funciona e você passa a entender corretamente os efeitos da moeda, fruto da ação humana, certo? Fruto da ação humana. Quando você oferta produtos, você está induzindo a ação humana de atração econômica ou de repulsão econômica. E portanto esse gráfico aqui, ó, que é essa função 1 sobre x ao quadrado. Essa função, o Banco Central faz o papel da taxa de juro e o X faz o papel da inflação. Bom, tem uma série de vídeos que está aqui no YouTube eu fazendo explicação sobre a teoria econômica quântica. Não vou aprofundar aqui nesses detalhes, mas o que eu vou falar aqui para vocês é sobre que está presente na própria teoria econômica quântica a indexação da economia. Principalmente o Brasil tem uma economia indexada com vários índices, então está presente aqui na própria teoria econômica quântica essa indexação e já com esses parâmetros já tudo determinados, esses valores máximos, né, que você pode utilizar claramente. Você vê aqui esses parâmetros máximos aqui. Então, vamos aqui, eu vou passar aqui para frente. Então, uh, então vamos aqui, só para a gente ler. A indexação dos preços acabou contribuindo para a hiperinflação brasileira, né? Essa indexação, o surgimento dessa indexação no Brasil, da indexação econômica da economia brasileira, ela surgiu a partir dos anos 60. Então ele fala que indexação é a política econômica de controlar o aumento de preço dos produtos e serviços, tendo índices econômicos como a base dos reajustes, certo? Então é uma forma de controlar o aumento de preço. Então, novamente, a teoria econômica quântica ela está provando para o mundo como a forma correta, ela está mostrando aonde está a estabilidade de preços, aonde está a instabilidade de preço. Ela mostra aonde a economia funciona da melhor forma. Então, sempre é importante a gente lembrar aquela máxima. Toda economia forte tem uma moeda forte e uma baixa taxa de juros, certo? Só que uma baixa taxa de juros, ela potencializa uma alta inflação. E, portanto, numa alta inflação, você tem uma moeda forte, porque numa alta inflação, você tem a menor variação do preço, como o gráfico mostra aqui. Aqui no eixo Y é a taxa de juros, o Banco Central, e no eixo X é a inflação, que é essa função sobre x ao quadrado. Então, e aqui ó, a área sobre a curva, tá vendo? Uma área sobre a curva é a desinflação, é a desinflação. O que é a desinflação? É o aumento desacelerado do preço. Então, o grande segredo da economia é entender a desinflação. E, portanto, você está observando, quanto mais você abaixa a taxa de juro, menor é a desinflação, menor é a área sobre a curva, porque essa curva aqui, ó, da inflação, ela vai construindo uma área sobre ela. Então, à medida que você aumenta a inflação, você diminui a desinflação e você leva a economia para a sua região de maior estabilidade econômica. Então, por exemplo, vários países trabalham com baixa taxa de juros, e isso potencializa uma alta inflação, que é uma desinflação baixa, e portanto você tem uma moeda forte, e você não tem, na verdade não existe hiperinflação, que eu já falei, existe alta desinflação, que é uma inflação baixa. Basta você ler nesse gráfico aqui. Então, por exemplo, se você pegar os 2 primeiros anos do governo Temer, os 2 primeiros anos do governo Jair Bolsonaro, naquele momento o Brasil tinha baixa taxa de juros e ele tinha estabilizado, eles tinham submetido o Brasil a uma meta de inflação alta, e você vê que o IPCA variou para baixo.
Houve uma variação do preço para baixo, o que é ótimo para a economia. Então, eu vou passar para cá. Então, se você olhar, aqui é muito rápido, né? Visão objetiva. Então, tá vendo essa equação aqui? Isso daqui é a integral, uma função integral de A até B, e, portanto, por definição do cálculo diferencial integral, é f de A menos f de B. Então, quando eu integro essa função aqui, ela dá 1 sobre x. E aí eu encontro os valores da área sobre a curva. Então, você está vendo aqui, ó, aqui é a inflação. De 2 até 3, o preço de uma inflação de 2 até 3, aqui, ó, nesse intervalo aqui, o preço ele varia no máximo 17%. De 3 até 4 de inflação, o preço varia no máximo até 8,3%. De uma inflação de 4 até 5, esse preço ele varia no máximo 5%. Por quê? Porque a área aqui, ó, sobre a curva está diminuindo. E, novamente, de uma inflação de 5 até 6%, a variação do preço é no máximo 3,3%. De 6 até 7% de inflação, a variação a variação máxima do preço é de 2,4%. O preço tem que variar. De 7 até 8% de inflação, esse preço tem que variar no máximo 1,8%. Eu pego aqui, ó, de 8% a 9%, a variação do preço tem que ser no máximo de 1,4%. Então, isso, o que significa esses parâmetros aqui, ó? 17%, 8,3%, 5%, 3,3%, 2,4%, 1,8%, 1,4%. São os índices. Quanto que o preço deve variar. Então isso daqui é matemática pura. Isso daqui, esses cálculos é fruto da ação humana. Então não pode infringir esses números. Só que o mundo da economia, as teses econômicas, elas não têm essas informações. E essas informações, elas são corretas. Elas são corretas, certo? Então, enfim, todo o significado que tem, o significado de índice. Então eles chamam esse fenômeno, né? Aí ele fala aqui, por exemplo, se a inflação for o índice para reajuste de outros preços da economia, ou melhor, aqui em cima, há de se observar que indexação, inflação e correção monetária são conceitos que caminham juntos. Pode-se imaginar, como exemplo, uma situação em que um mês houve um aumento de 5% nos itens que compõem a cesta de consumo das famílias, ou seja, a inflação mensal foi de 5%. Se a inflação for o índice para reajuste de outros preços da economia, o aluguel do mês seguinte terá aumento de 5%. Entendeu? Então, aí ele fala, aí ele continua, porém, como o aluguel faz parte da cesta de consumo, o aumento do seu valor irá puxar a inflação para cima durante os meses subsequentes. E novos aumentos de preços serão registrados outra vez, seguindo o mecanismo de indexação da inflação. Aí ele chama esse fenômeno de espiral inflacionária, Só que nesse caso você tem que entender que a espiral inflacionária é dessa forma aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Para baixa inflação, nesse ponto aqui, para baixa inflação, você tem uma variação do preço mais forte. Então essa espiral inflacionária, ela converge. E à medida que você está aumentando a inflação, menor é a variação do preço e você tem uma espiral inflacionária convergindo, que você vai chamar de uma série infinita convergente harmônica. Que é o quê? Essas equações que eu já falei em vídeos anteriores, né? Porque esse gráfico aqui, ele é uma série harmônica desse tipo, que é uma somatória de 1 sobre x ao quadrado, é uma série harmônica, ou o problema da Basileia de Euler, que tende a essa constante π ao quadrado sobre 6. A mesma coisa equivale você chamar isso daqui também, esse gráfico, como uma função zeta de Riemann, que ele tende para um valor π ao quadrado sobre 6, que é isso aqui, ó, que é esse daqui. Então essa espiral inflacionária, ela não tende ao infinito. Como é que é? Não convergente. Na verdade, toda espiral inflacionária, ela converge e não diverge. Porque os caras acham que, se você ler aqui, ele fala que esses ciclos que eu acabei de ler são chamados de espiral inflacionária. Ele acha que é uma série infinita divergente. Não. Quanto mais você aumenta a inflação, menor é a desinflação,
menor é a variação do preço, mais a economia fica estável, portanto você tem uma série infinita, isso daqui é uma série infinita convergente. Ou seja, uma espiral inflacionária convergente, que vale π ao quadrado sobre 6, π ao quadrado sobre 6, que é isso aqui, ó. Que é justamente um problema de Euler da Basileia ou uma função zeta de Riemann. E não uma espiral inflacionária divergente. Entendeu? E é como que você olhar para esse ponto aqui, você tem toda a estabilidade do preço. Ou seja, você olhar para esses valores aqui, ó, 17, é como que aqui é 17. E aqui nesse ponto, no limite, é 1,4. Ou seja, é menor a variação do preço. Isso aqui é que se chama espiral inflacionária convergente, ou série infinita convergente harmônica, que isso é economia. Então, o que você vê que, na verdade, isso daqui que é o índice, entendeu? Então, você olhar para a área sobre a curva, que é a desinflação, que tem esses valores aqui, esses daqui que são os valores, e daqui que é indexar, são os índices para cada valor de inflação. Então, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês, ó. Para essa inflação, 1 dividido por 3 ao quadrado, você tem uma taxa de juro, para uma inflação de 3%, você tem uma taxa de juro de 11,11% e você tem essa variação do preço de no máximo 17%. Por exemplo, vou pegar aqui, ó, para uma inflação, um exemplo, para essa inflação de 6%, que é o limite econômico, né, de 6%, você tem uma taxa de juro de 2,77%, certo? Para uma inflação de 6%, você tem uma taxa de juro ou uma taxa Selic de 2,77% e, portanto, o preço varia no máximo 3,3%. Só como exemplo para vocês. Entendeu? Então isso daí explica de forma correta como a economia funciona. Não tem como errar. Não tem como errar. Por quê? Porque a economia, a ação humana, que é esse gráfico de atração econômica e de repulsão econômica, a ação humana em relação à economia, ela é uma ação exata. Ela é uma ação verdadeira. Por isso que a economia é uma ciência exata, portanto uma ciência empírica, e eu provei que, né, que eu provo que a ciência realmente é empírica, tá vendo esse corpo em queda livre aqui? É uma ciência empírica, portanto uma ciência não ideológica. Então o que existe no mundo da economia, muitas teses econômicas que estão por aí, elas vão ter que analisar essas teses e comparar com o que a teoria econômica quântica está dizendo, para você fazer ajustes, entendeu? Então, por exemplo, o plano real ele é uma estrutura, ele foi uma arquitetura, foi uma engenharia econômica correta, boa? É uma engenharia correta, do jeito que está aí. Basta seguir o que a teoria econômica quântica fala. Então, olhar para o plano real, basta seguir o que a teoria econômica quântica fala, que ela fala, ó, quanto mais você baixa a taxa de juros, mais você potencializa uma alta inflação. Isso é uma desinflação baixa, é onde a economia funciona da melhor forma. Então o plano real ele é uma engenharia correta, bacana, mas ela precisa obedecer o plano real, ele precisa obedecer a teoria econômica quântica para fazer do plano real uma engenharia econômica ainda mais poderosa, que serve como exemplo para outros países. Entendeu? E aí não tem erro. Então tá aqui os índices, olha. Então tá na própria teoria econômica quântica a indexação da economia, já com seus valores tudo determinados aqui, ó. Entre o intervalo 2 e 3% de inflação, o preço tem que variar no máximo 17%. Entre o intervalo de 5 e 6%, por exemplo, o preço tem que variar no máximo 3,3%. Então o mundo da economia, o mercado, eles terão que passar por reconstruir os conceitos de economia. Vai ter que passar por uma reconstrução dos conceitos de economia de forma correta, tendo como base a teoria econômica quântica. Ou seja, esse gráfico, esse quadro que você está vendo aqui. Então já estava a teoria econômica quântica também, ela está mostrando aonde está a indexação da economia já com seus respectivos valores determinados, a variação máxima do preço. Então, novamente, menor a taxa de juros, mais ela potencializa uma alta inflação, isso é uma menor desinflação, onde o preço varia muito, tem uma variação menor do preço ainda.
Entendeu? Então é o caso do Brasil. O Brasil tem alta taxa de juros e altos impostos, é terrível para a economia brasileira, não é agradável. Entendeu? Então, sempre o melhor da economia é ter baixa taxa de juros e baixos impostos. Esse é o melhor ponto da economia. Para qualquer lugar, para qualquer país. O gráfico está mostrando isso. Né? O gráfico mostra isso. Entendeu? O gráfico está mostrando isso daí. Entendeu? Então a gente tem que obedecer o que a ciência fala. O conhecimento está dizendo uma coisa que significa alto desempenho da economia. Isso significa o alto desempenho da economia, onde ela funciona da melhor forma. Entendeu? A gente tem que olhar o que a ciência fala. Entendeu? Então, todas as teses econômicas eles vão ter que fazer essa comparação com a teoria econômica quântica para ela fazer ajuste nas próprias teses econômicas. É uma forma da gente não destruir tudo que está aí, mas só faça ajuste nas teses econômicas que existem, nas teorias econômicas que existem. Entendeu? Então, justamente isso. Novamente, a gente a espiral inflacionária é isso aqui. Aqui está aumentando a inflação. A inflação nesse ponto aqui é maior do que nesse ponto. Todavia, a variação do preço nesse ponto aqui é muito maior, que a desinflação maior do que nesse ponto. E por isso que a espiral inflacionária convergente, ou seja, isso aqui é uma série infinita convergente que converge para esse valor π² sobre 6, que é justamente o problema de Euler da Basileia e a função zeta de Riemann. Isso aqui é uma função harmônica. Entendeu? Então toda espiral inflacionária era uma série infinita convergente e não uma série infinita divergente. Entendeu? Então isso daqui é pura originalidade. Certo, gente? Então os índices tá aí, ó. Então, novamente, naquele momento de hiperinflação, na verdade, era uma inflação baixa e você tinha uma desinflação gigantesca. Né? O gráfico está mostrando aqui, ó. Desinflação gigantesca aqui, ó. Como está nesse intervalo aqui, ó. Inflação baixa aqui, mas uma desinflação gigantesca, que é a variação do preço. Nunca esqueça, desinflação é o aumento desacelerado do preço. Então, quanto mais você está aumentando a inflação, menor está sendo a desinflação, e você leva mais economia para sua região de estabilidade, que é o melhor ponto da economia. Aí eles falam que hoje em dia a política de indexação no Brasil é semelhante à de países desenvolvidos. Então, na verdade, aqui já está todos os parâmetros aqui, ó, os parâmetros aqui, ó, para cada intervalo inflacionário, quanto que o preço deve variar no máximo, entendeu? Então, por exemplo, uma inflação aqui, eu vou pegar o limite aqui de 5 a 6% de inflação, essa variação no preço ela tem que ser no máximo 3,3%. Então, quer dizer, não é nada, entendeu, cara? Então, quanto maior a inflação, melhor é a economia. É isso aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o exemplo, ó. Isso é a espiral inflacionária convergente, que ela vai convergir para um ponto que vale π² sobre 6. Isso aqui que você olha como uma série infinita convergente. Ou seja, espiral inflacionária é uma série infinita convergente. E não uma série infinita divergente, que ela vai aumentando. Entendeu? Então, que coisa linda, né? Isso aqui não existe na literatura econômica. Então, é mais uma... Só para vocês verem o poder que é a teoria econômica quântica. Como que ela é tão poderosa, como que ela abarca todos os fundamentos de economia. Ela está abarcando agora o quê? A indexação da economia. Né, esses índices de economia. Então, os caras inventaram tantos índices de economia, né? Eles inventam tanto índice para isso, índice para aquilo, índice para aquele outro. Quando inventa muita coisa sobre a mesma coisa, é porque eles estão perdidos, entendeu, cara? Já viu? Estão perdidos, não estão entendendo o que está acontecendo. Então, por exemplo, você tem a taxa Selic e você tem o IPCA. Na minha visão, simplesmente é isso, é a taxa Selic e o IPCA. Não precisa mais de outros indicadores. Porque eles não tinham um gráfico desse tipo, que sabe que é a ação humana que determina todas as estatísticas econômicas. É esse gráfico aqui. Então, para mim, no Brasil, basta ter dois índices, cara. A taxa Selic e o IPCA. Simplesmente isso. Então, quanto mais você baixa a taxa Selic, menor vai ser a variação do IPCA. Então, você fala que a taxa Selic tem uma relação direta com o IPCA. É como que a desinflação faz o papel do IPCA. Entendeu?
Então é saber entender essa ordem econômica. Por quê? Porque o mundo da economia esqueceu de aprofundar na lei mais fundamental da economia. Eles esqueceram de aprofundar na lei mais fundamental da economia, que é a lei da oferta e demanda. E é justamente essa lei da oferta e demanda que está mostrando para o mundo qual é a forma correta de você entender a economia, os efeitos da economia, os efeitos da moeda, frutos do quê? Da ação humana em relação à economia. Porque a ação humana em relação à economia ela é uma ação exata. Falou, pessoal, um abraço. Fica aí esse conhecimento para vocês refletir, né? Para mostrar como que a teoria econômica quântica está mostrando que ela também está dentro dela, a indexação da economia está dentro dela, e o mais interessante, ela mostra quanto que o preço deve variar no máximo para cada intervalo de inflação, que são esses números aqui, ó, 17, 8,3, 5%, 3,3, 2,4, 1,8, 1,4. Para cada intervalo de inflação entre 2% e 3%, o preço tem que variar no máximo 17%. Então, o mundo da economia ele vai ter que passar um processo de reconstrução conceitual da economia. Mas vocês já podem, as teses econômicas aí, elas podem pegar as teses econômicas e cruzar com o que a teoria econômica quântica está falando, que não tem erro. Mas eu deixo aqui no YouTube, eu deixo tudo aqui exposto para vocês analisar a minha própria tese. E o público-alvo é muito maior. Falou, abraço.